Temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. Mês de maio é mês de Maria e o dia 13 é aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora na Cova da Iria. Em 1917 anunciava-se uma mensagem e uma espiritualidade que é hoje vivida de forma intensa. Francisco Noronha de Andrade é servita no Santuário de Fátima. Muito obrigado por estar aqui na nossa companhia. Fátima continua a ser este fenómeno de fé, a atrair multidões. Podemos dizer também a atrair cada vez mais os jovens, porque olhando as numerosas peregrinações que ali chegam, e estou-me a recordar dos grupos que vão a pé, vemos entre eles cada vez mais jovens a caminhar para Fátima. Ora, muito boa tarde. De facto, começa com um tema muito interessante e que eu vivi desde o princípio, ou seja, dos jovens, a peregrinação a pé era uma coisa que não acontecia na nossa sociedade nos anos 80, ou seja, vinham a pé o povo que vinha das diferentes partes de Portugal, que era uma tradição e isso havia, mas das grandes cidades os jovens não tinham essa tradição. E a partir dos anos 80 começou a haver uma movimentação de grupos de jovens a que eu assisti, porque eu estava no Santuário de Fátima a atender. Nós temos, os servitas têm um serviço que se chama Lava-Pés, e de facto era uma realidade, porque era lavar os pés e os joelhos dos peregrinos que vinham. E começou-se a sentir exatamente esse movimento, que não parou até hoje, bem pelo contrário, como diz. E de facto cada vez é mais fascinante ver os jovens a virem a pé, porque são 3, 4 dias em que se interrompe a vida, e é um conselho que se dá a toda a gente, seja jovens ou não, e são 3, 4 dias de paz, de serenidade, em que nós pensamos na nossa vida, em que nos entregamos e vamos sem telemóveis, sem internet, sem qualquer outro... Pronto, claro que se pode fazer um telefonema de vez em quando para a família, e acho que sim, mas pronto, é de facto, olha, é um belo tema de desenvolver e de incentivar a todos, sejam jovens ou não, e pronto, e sentimos isso no Santuário de Fátima. Não só os jovens, agora também, e após a beatificação dos pastorinhos, também há uma espiritualidade muito dirigida às crianças, e aliás foram as crianças videntes desta aparição, destas aparições. Há todo um trabalho agora que se faz junto das crianças com a mensagem de Fátima. De facto, a beatificação das crianças, não havia beatificação para crianças, como se sabe, não é? Portanto, a Jacinta e o Francisco foi a grande novidade, entre aspas, de reconhecimento que uma criança pode ser santa. E, de facto, isso dá um incentivo a todos nós, aos nossos filhos, aos nossos netos e a nós próprios. Sentirmos que duas crianças, e vale a pena pensarmos na vida que eles levaram. O sofrimento, em junho, Nossa Senhora disse logo, em breve o Francisco e a Jacinta irão para o céu. A Lúcia diz, então eu fico cá sozinha? E disse, não te preocupes que eu cá estarei a proteger-te. Toda a minha vida eu serei contigo, a tua proteção. Mas tu tens um caminho a seguir, ficas cá mais algum tempo. Mais algum tempo foram só 88 anos. E houve um sinal tão bonito que eu acho que vale a pena pensarmos nisso. Nossa Senhora depois diz, desde maio, venham cá durante 6 meses seguidos, nos dias 13. Foi um dia 13, não interessa agora saber porque é que não é dia 15 ou dia 13, foi dia 13. Portanto, ficou o número 13 passou a ser um número, para mim, ligado não de azar, bem pelo contrário, o número da Nossa Senhora e para muita gente. E depois disso, a Jacinta e o Francisco irão em breve para o céu, portanto, a santificação e a beatificação de Jacinta e Francisco foram nesses 2 anos, em 1919 e 1920, que morreram, e a Lúcia ficou cá 88 anos. Mas a Nossa Senhora dizer, eu fico cá contigo a proteger-te, divulga o Imaculado Coração. E 88 anos depois, Nossa Senhora diz, morre num dia 13. A Lúcia morre num dia 13. É uma coincidência? Não é. Para mim não é. É um sinal fortíssimo que nós vivemos hoje em dia, em 2005, quando a Lúcia morreu, porque dia 13. É um sinal. Eu fico comovido quando vejo que, de facto, Nossa Senhora nos acompanha e está connosco e cada vez mais. Cada vez mais.
Francisco, é Servita de Fátima. Este movimento de Servitas de Fátima surgiu logo poucos anos depois das aparições, com o movimento acrescido de peregrinos que iam visitando aquele local, ainda com muito poucas condições para acolher peregrinações. Sim, claro. Mas, desde a primeira hora, os servitas estavam presentes precisamente numa atitude de serviço, como o próprio nome indica, e de auxílio a quem vinha a visitar aquele lugar. Os servitas apareceram em 1924, foi a primeira organização, a primeiríssima organização que existiu no Santuário de Fátima. A partir daí já havia um reitor, havia um grupo de padres, mas e com o apoio do bispo, Dom José Alves Correia da Silva, o primeiro bispo de Leiria, que foi nomeado em 1918, depois de muitos anos, porque Fátima dependia do Patriarcado de Lisboa. E com alguma inspiração nos Brancardiers de Lourdes, e daí que os servitas e as senhoras servitas também usam uma farda, entre aspas, semelhante. Nós temos umas correias, que era o que se usava na Primeira Guerra Mundial para levar as macas dos doentes. Hoje em dia é só um símbolo. E a partir de 1924 começámos a servir porque havia muita gente nos dias 13. Era uma coisa inexplicável. É um dos fenómenos mais fortes que eu sinto em Fátima, porque é que sem qualquer tipo de comunicação, sem qualquer tipo de publicidade, a não ser aquela que aparecia nos jornais e às vezes muito pior a dizer mal. Por vezes publicidade negativa. Por vezes, quantas vezes, e se calhar até mais, publicidade negativa. E foi um movimento espontâneo que surge. Aliás, viu-se em outubro 50 mil pessoas. Não se sabia o que ia acontecer, mas já havia 50 mil pessoas, e em setembro 20 mil, e em agosto não apareceu porque os pastorinhos estavam presos. Depois foi no dia 19, que foi nos Valinhos que foi a aparição. Mas, quer dizer, desde sempre houve uma espontaneidade e uma adesão que só pode ser um sinal do céu. Não foi nada artificial, não foi nada políticas que se diz que a Igreja quis fazer para... Não, foi de facto, é isso uma das grandes fortalezas, e aquilo que nós sentimos é que Fátima se explodiu pelo mundo inteiro e sentimos hoje cada vez mais. Deixe-me dizer-lhe que ontem eu estive na inauguração, na antestreia do filme de Fátima no Mundo, que está agora nos cinemas, e nós estamos ali uma hora de uma comoção imensa a ver a riqueza da humanidade inteira, sejam da Ásia, da África, da América do Norte, da América do Sul, de todo o mundo, as diferentíssimas formas como a população mundial tem uma grande ligação a Nossa Senhora de Fátima. Eu não conheço mais nada no mundo, juro que eu digo isto com toda a veemência, porque é isso que eu vivo, não preciso dizer, não conheço mais nada no mundo que tenha tanta ligação como tem a Nossa Senhora. Forte ligação a Fátima tem tido também os últimos papas. Recordo João Paulo II, cuja estátua lá se encontra e que é um fenómeno de devoção popular, e particularmente agora que após a sua canonização, mas também já o Papa Francisco pediu e teve a imagem do santuário no Vaticano. Olha, é assim, os Papas desde sempre tiveram ligação, desde que Nossa Senhora apareceu, desde Pio XII, que ofereceu ao Colégio Português em 1926 ou 28 uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, e aí distribuiu pagelazinhas. Ainda a Igreja não tinha reconhecido oficialmente as aparições de Fátima, que foi em 1930, e já em 1928 o Pio XII estava a oferecer pagelas de Nossa Senhora de Fátima. O Papa João XXIII, ainda cardeal, veio a Fátima e esteve ligado à promessa dos bispos, que os bispos fizeram em 1945, depois da guerra. João Paulo I também esteve com a irmã Lúcia e teve um momento muito intenso com a irmã Lúcia no Carmelo. Paulo VI, o primeiro Papa que veio a Portugal e que veio ao centenário, e depois João Paulo II, que é o que é, não é? Eu sinto, estávamos a vir ainda não havia autoestrada, em 1981, estávamos a vir do Santuário de Fátima, do nosso trabalho, 13 de maio, quando às 4 da tarde, eu pessoalmente estava parado a tomar um café a caminho de Lisboa, que era muita gente, e de repente começa-se a ouvir que tinha havido um atentado, não sabia se o Papa tinha morrido. Portanto, foi das emoções mais sofredoras que todos nós tivemos, no dia 13 de maio. Portanto, a partir daí, o Papa a dizer, durante os outros 25 anos, que eu só vivia 3 anos como Papa, e foi Nossa Senhora de Fátima, eu ouvi isto pessoalmente, foi Nossa Senhora de Fátima que me fez viver mais 25 anos de Papa. Uma figura que ficou muito fortemente ligada. Completamente ligada, e 28 anos
de 3 vezes que veio cá, com uma ligação em tudo, e as 2 vezes que pediu que a imagem da capelinha fosse a Fátima. Em 25 de março de 1984 fez a consagração que a irmã Lúcia, no dia seguinte, diz: hoje está feita finalmente aquilo que Nossa Senhora me pediu em 1928 em Tui, em Espanha, e portanto está feita a consagração, e pronto, a partir daí o mundo foi mudando. E são estas riquezas que nós vamos vivendo. Riquezas que hoje foram celebradas naquele santuário exatamente. mariano. Francisco, muito obrigado por ter vindo aqui ao programa Eclésia. Neste dia 13 de maio, um olhar sobre a espiritualidade mariana e a fé celebrada na Cova da Iria pelos milhares de peregrinos que ali acorrem em cada peregrinação aniversária.